Queridos, 2 Coríntios, capítulo 10, verso número 4 e 5, nós já vamos ler, mas antes eu queria dar uma recapitulada. Se você não esteve aqui semana passada e não acompanhou a primeira parte dessa ministração, eu quero te convidar a entrar no nosso canal do YouTube e assistir a primeira parte, né? Toda terça-feira, querido, a gente lança lá no YouTube a palavra que foi pregada no domingo, né? Então, terça-feira, essa mensagem de hoje vai estar liberada lá. Se tem alguém que faltou, que não conseguiu estar, manda para essas pessoas também, para que eles possam assistir e não perder o que Deus está fazendo. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre o que representava a figura da fortaleza na época. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, né? Aquela questão dos muros em volta da cidade, fortificando, fortalecendo. Então Paulo usa uma figura positiva para falar de algo negativo que o inimigo faz, né? Age dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E nós vimos também as maneiras como essas fortalezas se formam dentro de nós, através de flechas lançadas pelo inimigo. A gente pode denominar isso como palavras e pensamentos, talvez palavras que você ouviu crescendo e isso se tornaram verdade, ou pensamentos que o inimigo lançou como seta na sua mente e você recebeu aquilo e quando se tornou uma verdade, criou-se ali uma fortaleza. Através de pecados também as fortalezas se instalam na nossa vida e por último através de ensinamentos falsos. E hoje eu queria entender com você um pouco da estrutura orgânica das fortalezas. Do que elas são feitas? Nós falamos semana passada de como elas se formam, quais são as brechas que nós damos para que essas fortalezas sejam feitas pelo inimigo na nossa vida. Mas hoje eu queria falar sobre a estrutura, sobre o DNA dessas fortalezas, o que elas são na sua essência. Obrigado. E a gente pode encontrar isso então em 2 Coríntios, capítulo 10, versos número 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, destruindo os sofismas e anulando a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós vamos explanar a Tua santa palavra, Pai. E eu creio que não é em vão que o Senhor trouxe essa série ao nosso coração, não é em vão que o Senhor trouxe para nós esse momento e essa mentalidade de viver isso agora, nessa reta final do ano. Pai, que haja sobre nós aqui o espírito de revelação, sabedoria e pleno conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa vir sobre nós com graça, com verdade, com unção do Teu Espírito. Que haja uma libertação no nosso interior, que haja um romper do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, esse texto mostra para nós um pouco do DNA dessas fortalezas, da essência de cada uma delas, e eu queria ver 3 coisas com vocês, que faz parte do DNA das fortalezas, e a primeira delas, a palavra vai dizer que para as fortalezas serem destruídas, precisa ser destruído os sofismas. O que é sofisma? É um argumento ou raciocínio, que tem o objetivo de nos enganar, trazendo para nós uma ilusão de algo verdadeiro, mas que não passa de uma mentira. Então, no seu DNA, na sua essência, fortalezas são sofismas, são pensamentos, argumentos, raciocínios do inimigo, lançados sobre a nossa vida, para gerar em nós uma distorção da verdade. O inimigo fez isso com Eva, em Gênesis capítulo 3, verso número 1, diz assim, vai anotando aí: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então aproximou-se da mulher e disse-lhe: foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente você não morrerá,
porque Deus sabe que no dia em que você comer dela, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus, sabendo como é o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Então chamou Deus e disse: Adão, Adão, onde estás? Querido, essa pergunta do Senhor para Adão e Eva, onde estás? Eu creio que não é uma figura, uma frase, literal. O Senhor sabia onde Adão e Eva estavam. O Senhor sabia que Adão e Eva tinham comido do fruto. O Senhor sabia que Adão e Eva estavam escondidos e envergonhados. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é que Satanás cria um raciocínio a partir de uma verdade lançada de Deus, e tudo isso começa quando Satanás olha para Eva e diz assim: não é bem assim. Ele chega para Eva e diz assim: como é mesmo que o Senhor falou que vocês podem comer de todas as árvores? E ela diz assim: não, ele diz que pode comer de todas, mas da que está no centro do jardim, essa a gente não pode comer, porque se a gente comer a gente vai morrer. E ele diz assim: olha, não é assim. Ele diz que você não pode comer, porque ele sabe que se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Poxa, quem aqui não queria ser poderoso como o Senhor? Quem aqui não queria saber de tudo como o Senhor, ser onisciente, onipresente, onipotente, sabe, com um sopro destruir todo mundo, não é? Eva fala: opa, que coisa boa! E ele argumenta com Eva, ele distorce a verdade, ele cria um sofisma na cabeça de Eva. E Eva então cai na tentação, cai no engano, cai na mentira, no sofisma que é liberado sobre Satanás. E sabe o que me chama a atenção nesse texto ao meu coração? É que quando Adão e Eva comem do fruto, não vem sobre eles o sentimento de grandeza e poder que eles esperavam. Quando eles comem do fruto, eles são tomados por uma frustração. Querido, você já quis muito alguma coisa, e você diz assim: quando eu conquistar isso aqui, eu vou ser feliz. E de repente você conquistou aquilo que você queria, e aqui dentro ainda falta alguma coisa. Sofismas. O inimigo está dizendo para Eva: Eva, se você comer, vai ser muito bom, vai ser poderoso, você vai se sentir grande. Mas o que aconteceu na realidade, que não foi nada disso. Eles se sentiram nus e envergonhados. Você já viu aquelas brincadeirinhas que o pessoal coloca nas redes sociais de expectativa e realidade? Põe uma foto, todo mundo bonitinho assim, daí a expectativa, e daí de repente coloca uma outra foto, todo mundo desgranhado, e fala a realidade. É o que está acontecendo aqui. A expectativa era boa, a argumentação de Satanás era boa, mas quando eles se deparam com a realidade, quando eles comem do fruto e os olhos deles se abrem, eles sentem vergonha um do outro, eles sentem vergonha de Deus, eles se escondem. O inimigo vai tentar fazer isso comigo e com você. O inimigo vai tentar olhar para nós. Isso já está proliferando na nossa geração. É ou não é? Você já ouviu alguém dizendo assim: o importante é ser feliz? Você merece ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. E tem gente que para ser feliz passa em cima dos outros, faz os outros como escada. Para ser feliz, infringe os princípios de Deus. O inimigo está dizendo para mim e para você: se você não está feliz no seu casamento, não é bem assim, larga esse aí, casa com outro, vai ser melhor. Deixa eu dizer para você aqui, a probabilidade de você largar esse, casar com outro, e o outro ser pior que esse, é grande. Fala comigo: misericórdia. Mozão, você não.
entendendo, querido? Você não quer perdoar? Não, não é bem assim que a palavra de Deus está dizendo. Não, não precisa perdoar. Eu não sou obrigada a nada. Já ouviu alguém dizendo isso? Mentira. O Senhor libera palavras sobre nós. Ame uns aos outros. O que é isso, querido? Amar é uma obrigação, é um dever. Não ama se quer. Deus disse ame. Não perdoa quem quer. Deus diz perdoe os seus inimigos. Mas quando cadeias de fortaleza são liberadas sobre a nossa vida, na sua essência, o inimigo consegue distorcer a verdade e a realidade de Deus. E muitas pessoas estão hoje, assim como Adão e Eva, presos em fortalezas que na sua essência são ilusões perfeitas, mas quando chega à prática é insuficiente, é deprimente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas deprimidas, de pessoas tentando se matar, de pessoas que não se amam. E onde está isso, pastor? Fortalezas, sofismas. O inimigo te enche com uma expectativa que você não vai conseguir suprir depois. Ele está dizendo para Eva, vai sua boba, você vai ser igual a Deus. E ele olha para mim e para você também, e fala para mim e para você também, não é bem assim não. Que isso? Quem que diz que não pode beber? Não tem nada a ver não, bebe um pouquinho, um abismo vai chamando outro abismo. Você merece ser feliz. Então se a hora que você está nervoso, um cigarrinho te faz feliz, que mal tem nisso? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? O inimigo vai olhar para mim e para você, e vai dizer para mim e para você, que nós merecemos ser grandes, que nós merecemos ser igual a Deus, que nós merecemos, então não importa o que você vai ter que fazer para ser feliz. Mentira, engano, sofisma. Olha para quem está do seu lado e diga assim, abre o olho. Uma hora a ilusão de Satanás acaba e a realidade machuca. Quem aqui já sonhou tanto com alguma coisa e achou que aquilo ia ser o ápice da sua vida, e quando você viveu isso, não, quando eu casar eu vou ser feliz, daí casou e não é do jeito que eu imaginava não. A gente ouve isso, né, amor? Os filmes nos enganam, não é? Você vê o homem do filme chegando em casa, pegando no cabelo da esposa, assim, puxando ela e dando um beijo. Chega você na sua casa, puxa o cabelo da sua mulher para você ver se você vai ganhar um beijo. Vai. Puxa o cabelo dela, ela já está com a faca na mão, ela já vira a faca para você, ela já, não é? A gente vai criando sofismas, a gente vai deixando o inimigo criar sofismas na nossa cabeça, falsas ilusões. Tem gente que sonha em conquistar um emprego, e acha que aquele emprego, daí chega lá, e a hora que ele entra lá, ele vê que aquela empresa é como todas as outras. Tem suas qualidades, os seus defeitos como todos os outros. Cria na sua cabeça um sofisma terrível. Ai, que coisa linda, aquele povo na televisão ter filho, aquela coisa bonitinha, não é?
Na realidade é isso. A mulher 3 horas da tarde, olho inchado, descabelada, não conseguiu tomar banho, não conseguiu fazer comida, não conseguiu fazer nada, porque aquela criança só chora, aquele trem dá vontade de jogar, mandar alguém levar embora, tem hora. É ou não é? O marido chega em casa do serviço, você está estressada, descabelada, e ele ainda olha para você e fala assim: Deus o livre, o que aconteceu aqui? Você fala: não me olha não. Nós nos enchemos de falsas verdades na nossa cabeça, e quando nos deparamos com a realidade, vem a frustração, vem a depressão, vem o suicídio. A realidade tem que ser dita. Tem uma pessoa aqui da igreja que eu já falei: a hora que você começar a namorar, eu vou sentar com o abençoado e vou falar todos os seus defeitos, que depois, se ele quiser continuar namorando, ele já sabe onde ele está se enfiando. É ou não é? Quando nós decidimos casar, cada um dos filhos, quando decidiu casar, minha mãe e meu pai sentou com as noras e falou: olha, ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é chato, ele é não sei o que lá. Eu já estou avisando, porque depois que casar não tem devolução. Ele estava livrando, irmão, era assim, sabe? Depois que o último casou, eles dançavam na casa: livre estou, livre estou. Irmão, ninguém casou enganada. Nenhuma das meninas casaram enganadas, porque eles lidaram com o quê? Com a realidade. A realidade é que você está casando com um cara chato. É ou não é? É. Caminha comigo, você sabe que eu sou chato. Um chato super legal, mas um chato. A segunda coisa que ele vai dizer que precisa ser destruído, que faz parte do DNA das fortalezas, chama-se altivez. O que é altivez? Comportamento ganancioso, arrogante, soberbo, que de acordo com Deus estão em direção à ruína. Gênesis 11, do 1 a 4, tem aí no seu livretinho. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-nos bem. E fez-se os tijolos com pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos para nós uma cidade, cuja torre toque os céus, e levantemos o nosso nome, para que todos saibam e que se espalhem sobre a face da terra, que grande nós somos. Que coisa, não? Vamos construir para nós uma cidade. Que isso, querido? Altivez, arrogância. E essa cidade tem que ser grande. A torre dessa cidade tem que tocar o céu. Todos têm que ver que nós somos grandes e poderosos. O problema começa, querido, quando eles se tornam arrogantes, soberbos. Eles queriam ser vistos, ser imponentes, eles queriam ser maior que Deus. Provérbios 16, 18 vai nos dizer: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito antecede a queda. Ainda hoje tem pessoa dominada por cadeias de altivez, pessoas que acham que não precisam de Deus. Eu não preciso ir na igreja. Está se levantando uma nova leva de gente. Eu cultuo a Deus da minha casa, eu não preciso da igreja. Irmão, é gostoso assistir a live de casa? Não, eu não acho. Mas tem gente que acha.
Mas a palavra diz para nós: não deixem de congregar em Hebreus, como é costume de muitos, pois assim o Senhor nos ordenou. Nada vai superar, querido, o fato de que nós precisamos de Deus, nós precisamos desse ajuntamento dos santos, nós precisamos desse povo aqui cantando, buscando ao Senhor. Isso nos enche, isso trabalha o nosso interior. Ainda hoje tem pessoas que acham que não precisam umas das outras. Não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu sou uma ilha, sou autossuficiente, não ajudo ninguém, não preciso ser ajudado por ninguém. Ainda hoje tem pessoas, patrões que não cumprimentam os seus funcionários, gente que não se mistura com pessoas de outra classe social. Ainda tem hoje isso. Tem gente que não cumprimenta, não fala bom dia, boa tarde para o zelador que cuida do prédio que você mora. Passa por cima da coitada que está limpando o corredor e não fala nem bom dia. Gente arrogante, gente mal educada, gente arrogante dentro de casa, acha que manda na esposa, acha que manda acima de tudo nos filhos. Os filhos vão ser o que ele quer, vão fazer o que ele quer, e se respirar na hora que ele não quer, coitado dos meninos. Gente que bate no peito e diz assim: a minha mulher. Essa mulher é do Senhor, toma cuidado, que quem mexe com aquele que é do Senhor, acaba mal. Gente arrogante é gente cativa pelo inimigo, prepotente. Gente estúpida é gente cativa pelo inimigo. Gente que não respeita o próximo está cativo. Tiago 4,6 vai nos dizer: todavia Deus dá maior graça, porque diz: eu resisto aos soberbos, mas fortaleço aqueles que são humildes de coração. O inimigo vai dizer para você que você não precisa de ninguém, que você tem que passar por cima de todo mundo, que você é melhor que todo mundo. Quantas vezes eu já fui em lugares, querido, em igrejas, o pastor tem que comer primeiro. Coisa chique, né? O pastor é gente como a gente. A mistura do pastor é mais chique, é diferenciada. Eu já fui em igrejas que o pastor não desce aqui, não vai lá na porta, não conversa com ninguém, tem uma portinha no fundo do altar assim, e a hora que acaba ali, ele já sai de lá, do lado ali, porque ele não quer falar com ninguém. Eu sei de patrões que falou em reunião para os funcionários: quando eu estiver passando, eu não quero que ninguém cumprimente, eu não quero falar com ninguém. Você acredita nisso? A altivez provém do inimigo, a ganância, a arrogância. E todos aqueles que andam por esse caminho, querido, estão destinados à queda. Altivez é o DNA da fortaleza. Gente arrogante é gente cativa pelo inimigo. E terceiro, mas não menos importante, na essência das fortalezas está o conhecimento deturpado. As fortalezas sempre vão se levantar contra o conhecimento de quem Deus é. Uma das formas que o inimigo vai usar, querido, e vai tentar de todas as maneiras na nossa vida,
é que a gente tem uma ideia errada de quem Deus é. Porque se eu me relaciono com Deus e a minha mentalidade de Deus é uma mentalidade errada, isso vai transformar a maneira como eu vou viver o Evangelho. Isso é péssimo. A palavra vai nos dizer em Jó 42, verso 4 a 6: escuta-me, pois, e eu falarei, eu perguntarei e tu me ensinarás. Antes eu te conhecia daquilo que as outras pessoas me falavam, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. Sabe, ele está dizendo, o meu conhecimento era limitado àquilo que as outras pessoas me falavam. O meu conhecimento era limitado àquilo que eu ouvia falar do Senhor. E querido, quando o meu relacionamento com Deus está pautado naquilo que as pessoas dizem, se alguém dizer bobeira, a probabilidade de eu crer em um Deus que não é Deus é muito grande. Vixe, você entendeu? Isso não trava a língua, não parece? Ele está dizendo, eu te conheci daquilo que as pessoas falavam, mas agora os meus olhos te veem. E ele termina o texto dizendo, e eu me arrependo no pó e nas cinzas. Se arrepende de quê? Querido, quando o nosso conhecimento de Deus está mudado, está deturpado, nós fazemos uma impressão errada de Deus. E quando eu faço uma impressão errada de Deus, eu sou muito tendenciado a falar contra Deus. E sempre que eu falo contra Deus, um dia quando os meus olhos se abrirem, eu vou me arrepender. Quantas pessoas a gente já viu, talvez chegando na igreja, entregando a sua vida para o Senhor e dizendo, nossa, eu falava tão mal de igreja, tão mal de Deus, tão mal de crente. A estrutura de uma fortaleza tem como base distorcer aquilo que Deus é para nós, porque se o inimigo conseguir deturpar a forma como nós vemos Deus, ele vai conseguir atrapalhar e arruinar com a nossa vida. Quantas pessoas já passaram por perdas, por sofrimentos na sua vida, e elas foram tendenciadas ao inimigo a pensar de uma maneira errada e dizer, Deus é injusto, porque Deus tirou alguém que eu amava. Deus é mau. Deus agiu incorretamente comigo. Deus perdeu o controle das coisas. Quando o inimigo cria uma fortaleza no nosso coração, ele distorce quem Deus é. E eu dei um papelzinho aí para você dentro do livretinho. E eu queria que esse papelzinho ficasse na sua Bíblia. E toda vez que você fosse ler a sua Bíblia, dá uma olhada para esse papel. Porque ele vai dizer quem Deus é. E ele vai dizer, Deus é Criador. Ele é todo poderoso. Ele é fonte de vida. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é Rei. Ele é eterno. Ele nunca muda. Ele é sem limites. Ele é Espírito. É único. Ele é 3 em 1. Ele é perfeito. É santo. Ele é zeloso. Ele é justo. Ele é sábio. Ele é vitorioso. Ele é amor. Ele é bondade. Ele é paciência. Ele é misericórdia. Ele é compassivo. Ele é cheio de graça. Ele é fiel, verdadeiro. Ele é para sempre. Ele é sempre presente. Ele é pessoal. E a gente poderia continuar dizendo, ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa. Ele é o ômega, o início e o fim. Tudo que foi feito a partir dele foi feito. Ele é o poderoso de Israel. Ele é o valente na guerra. Ele é aquele que nunca falha e nunca chega atrasado. Querido, quando o meu conhecimento de Deus, quando aquilo que eu creio a respeito de Deus está mudado, está trocado, quando uma fortaleza está na minha vida, eu não consigo me relacionar com Deus, eu não consigo enxergá-lo como Ele é. Ele é tudo isso e Ele é muito mais, querido. Mas quantas vezes somos impedidos de ver a grandeza e o amor de Deus pelas nossas vidas? Quantas vezes já fomos levados a pensar, Deus não me ama, Deus não está cuidando de mim. Quantas vezes diante de uma notícia ruim, nós perguntamos para o Senhor, onde o Senhor está?
As fortalezas nos tornam pessoas amargas e descrentes, pessoas cegas espirituais que não conseguem ver a grandeza e o poder de Deus. Nos impede de crer no poder e na maravilha do Senhor. Nos torna órfãos, nos impedindo de receber a verdadeira filiação que vem de Deus. Não conseguimos ver e sentir Deus como nosso Pai, como alguém que está cuidando de nós. Sabe, querido, talvez a gente hoje aqui precise dizer como Jó: eu conhecia o Senhor de algo que alguém me falou. Eu conhecia o Senhor talvez de uma impressão errada que eu tive através de uma mentira que o inimigo lançou na minha cabeça. E talvez a gente precise dizer hoje: eu me arrependo no pó e nas cinzas. Talvez essa noite seria noite de nós orarmos, de nós chorarmos e de nós dizermos: Senhor, traz para nós a revelação de quem Tu és. Se no seu DNA as fortalezas têm como base principal a mentira e o engano, querido, a mentira só é vencida quando a verdade prevalece, é ou não é? Então talvez essa seja a noite da gente erguer as nossas mãos e dizer: traz a verdade de quem Tu és até a mim, Senhor. Eu quero ver, eu quero, como Jó, não mais de ouvir falar, não mais de experiências alheias. Eu quero ver, eu quero contemplá-lo, Senhor. Se coloque de pé. Sabe, querido, desde que o Senhor colocou essa série no meu coração, o meu interior tremeu por dentro, porque isso é tão forte, é tão profundo. Isso muda a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E essas últimas 2 semanas, elas não têm sido nada fáceis. Porque o inimigo não quer que os nossos olhos se abram. O inimigo não quer que o nosso entendimento seja expandido, porque assim a gente vai viver tudo que Deus tem para nós. Mas talvez muito mais pessoas precisavam estar aqui ouvindo isso. Talvez você lembrou de alguém: poxa, fulano tinha que estar aqui. Mas se essa mensagem entrar no nosso coração e se ela mudar a nossa forma de se relacionar com Deus, eu tenho certeza que de alguma maneira a vida de alguém que está próximo a você e que talvez não está aqui hoje vai ser tocada também. Sabe, eu tenho falado isso já há 8 anos, desde que a igreja começou. O que muda a nossa vida e a nossa história não é ouvir a melhor mensagem. Querido, eu estou longe, nem tenho a pretensão de ser o melhor pregador que essa nação já viu. Mas o que vai mudar a sua vida não é ouvir essa boa mensagem, é um bom conteúdo, sabe, tem fundamento. Mas o que vai mudar a nossa história é como nós reagimos à mensagem. É o que eu faço a partir da mensagem. Eu queria que nós dessemos uma resposta ao Senhor essa noite. Eu queria que nós disséssemos: Senhor, talvez o meu coração anda tão triste, porque eu tenho sido enganado por sofismas, por teorias e pensamentos que estão fora da realidade. Isso me faz descrer do Senhor.
Talvez essa noite seja a noite de você dizer: Senhor, eu estou preso em cadeias de altivez. A hora que eu vejo, a hora que eu vi, eu já fui estúpido, eu já estourei com as pessoas, eu sou arrogante. Talvez essa seja a noite de você dizer: Senhor, um conhecimento deturpado foi colocado na minha mente, e por muito tempo eu criei que o Senhor não se importava comigo. Diga para o Senhor: traga a minha realidade de quem Tu és. Chega de te conhecer, de ouvir falar. Chega de te conhecer pela experiência dos outros. Eu quero te ver face a face. Eu quero te tocar essa noite. Eu quero que a minha vida seja transformada pelo Senhor. Eu quero que a Tua luz brilhe a minha escuridão. Eu quero conhecê-lo e saber quem Tu és, Senhor. Nós não podemos sair desse lugar depois de ouvir uma mensagem como essa e sair do mesmo jeito. Algo precisa romper dentro de nós essa noite.